Pronto. A gravação já está aqui já. Então, vou dar boa noite novamente para vocês e vou passar o conceito novamente aqui. Todos vocês podem ficar com as fotos de vocês, a imagem de vocês fechada, o som também. Eu solicito que vocês façam isso, justamente para que eu possa passar o conceito e depois, com as dúvidas, vocês vão fazendo essa retirada. Inicialmente, a nossa aula vai ter só 1 hora, para não ficar maçante, mas eu tenho certeza que com o tempo vocês vão pedir mais meia hora, mais 1 hora. Eu me disponho a ficar aqui e tirar as dúvidas ainda hoje, de quem estiver presente. Agora, caso contrário, vocês tiram depois no chat, que eu vou mandar o link do YouTube, vocês podem tirar as dúvidas. Ou vocês vão acompanhar o meu Instagram, que eu descobri que lá eu posso abrir uma caixinha de perguntas e lá vai ficar tudo setorizado e eu sei quem pergunta e eu respondo já na caixinha que foi perguntado. Eu acho que vai ser a forma mais fácil de a gente lidar com isso até o momento que eu consiga uma plataforma para a gente falar diretamente dentro da plataforma, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar com o conceito. Qualquer coisa, vocês podem levantar a mão, escrever alguma coisa no chat, que eu vou ficar... No momento, eu não vou ficar de olho, mas depois eu vou perguntar para vocês o que é que vocês acham e tem o conceito aí também. Beleza. Permitindo a entrada. Tá bom. Luciene, você entrou agora. Por favor, feche a sua imagem e... Luciene já é das minhas, já é antiga já. Então, já fechou o microfone e também já fechou a imagem. Por gentileza, Vana, fecha o microfone e também fecha a sua imagem, tá bom? Vamos lá. A essência da Cabala, basicamente, é um assunto que é místico, né? Então, muita gente fica tentando entender como é que as coisas funcionam. Hoje em dia parece tanta coisa, mas a Cabala é de conhecimento público, que ela é muito antiga. E mais antiga do que o que a gente conhece. Porque, de tempos em tempos, o Criador, até o presente momento ali, né, de Moisés, que foi a grande explosão de dado, né, o conhecimento para alguém físico como nós, o Criador, de uma forma ou de outra, ele está sempre se manifestando através de nós mesmos. Nós estamos sempre acessando ferramentas que já existiam. Mas essas ferramentas, elas nada mais são do que fontes de conexão, formas de nos conectarmos a ele. Agora, passando por esse processo da origem, até na chamada eu coloquei lá, né, como tema da aula de hoje, como que tem origem essa conexão, né? Como é que tem origem a essa consciência? Quem é Deus? Antes de falar quem é Deus, eu só queria falar para vocês as fontes desse conhecimento, que é a coisa mais importante que vocês vão ver aqui. O nosso conhecimento aqui, ele tem uma fonte judaica. Sabemos que a Kabbalah tem em várias culturas, tem a Rosa Cruz, tem até mesmo algumas igrejas que levam a Kabbalah muito a sério, é isso. Tem essa parte hermética, fechado. O hermético nada mais é do que fechado. Só o grupinho deles e acabou. O judaísmo, eles aprisionaram, sim, mas eles não aprisionaram só para eles. Eles abriam para quem tinha o merecimento de estar ali. Eles abriam para quem tinha o merecimento de ouvir e assim, dar expansão àquele conhecimento. Então, conheço muita gente que se converteu ao judaísmo e teve acesso à Cabala. Sendo que as fontes dela, que nós temos hoje, temos o Sefer de Raziel, que foi o livro que foi dado a Adão, quando ele deixou de ser Adão Kadmon,
vou falar daqui a pouquinho sobre isso, para ele se tornar o Adão da Terra. O livro do Sefer Enoque, que é o livro de Metatron, que quem não sabe, Metatron, ele é o Enoque. Enoque, ele foi um homem que andou conosco na Terra. Deus, vamos colocar assim na palavra mais popular, ele pensou Enoque e levou Enoque para viver com ele lá em cima. Ou lá em cima, onde for o local, a gente vai encontrar esse local ainda. Não vou colocar sementinha na cabecinha de vocês, não. Mas o Metatron, que é um homem. Temos também o Sefer Yetzirah, que é o livro, é o mundo da formação, é onde nós viramos, né, corpo físico, com formato e movimento. Também temos o Zohar, que ele foi iluminado, o livro do esplendor, ele foi iluminado 2 séculos após a nossa era comum. Muitos chamam de era messiânica ou antes de Cristo, depois de Cristo. Como nós vamos tratar aqui do lado mais judaico da Cabala, vamos tratar como era comum. E não estou excluindo Jesus como um mestre, não. Inclusive, eu insiro ele muito. Mas a gente tem que tratar da era comum, por quê? Ele foi... a gente tem que entender que existe uma era antes da passagem de Jesus, sim, até porque muito do que Jesus fala tem a ver com a Cabala, e a Igreja Católica distorceu muita coisa, e nessa distorção a gente tem que entender que existia uma era anterior à vinda de Cristo, do Jesus, né? E tem uma era pós ele. Se eu fosse dizer que eu sou judia ou sigo o judaísmo, seria uma coisa mais messiânica, entendendo, sim, que Jesus ele foi um mestre. Eu não entendo que ele tenha conseguido ser o Messias, mas que ele possa ter vindo para ser o Messias, sim. Não conseguiu porque ele morreu antes de conseguir fazer com que todos entendessem como fazer como ele. Esse é o princípio do meu entendimento, e eu acredito de muitos que entendam que sejam messiânicos e continuam seguindo a Cabala. E a Torá inicialmente escrita, e depois ela foi falada. Então, aqui, essa é a base do conhecimento do qual nós vamos falar. Aí, vamos lá. Quem é Deus? Muitas pessoas, elas se perguntam, eu queria que vocês escrevessem aí para vocês, quem é Deus? Deus, ele é pelo menos no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, fala que Deus, ele ordenou que as coisas tomassem forma. Então, é uma consciência. E ele fez a terra, as estrelas, fez os anjos, fez todas essas maravilhas que nós temos aqui. Para, por fim, ele ter colocado a cerejinha no bolo, de uma forma não muito tranquila, mas ele colocou a cerejinha no bolo na terra, que éramos nós. O que hoje entendemos como centelha divina. Ainda não como homem e mulher, não como corpo físico. Ainda no conceito metafísico. De acordo com os antigos da Cabala, eu vou apresentar um amigo meu que eu tenho aqui. Eu, muito carinhosamente, o chamo de Peter. O Peter, ele é um quadro, uma lousa, da qual eu sempre converso com ele, e eu vou apresentar ele agora para vocês, que vocês vão conversar muito com ele. Nós éramos uma lâmpada. Imagina que você, eu, todos nós fôssemos essa lâmpada. Estávamos todos aqui, só emanando e recebendo luz. De acordo com os sábios da Cabala,
nós sentimos saudade de tudo aquilo que já vivemos. Aqui no Brasil, nós sabemos, nós damos um nome a esse sentimento, que é o sentimento do sentir saudade mesmo. E nesse processo do sentimento da saudade, nós nos sentimos assim, é como se nós tivéssemos acesso a tudo e nós não conseguimos digerir muito bem essa informação. E como uma lâmpada ela expande energia, ela simplesmente precisou permitir, o Criador precisou permitir que o mal ali se instalasse, para que vocês vissem, para que nós víssemos, que nós não estávamos devendo nada a ele, que o mal existia, mas que, como um pai benevolente, ele achou que nós já tínhamos sido educados e que nós não iríamos permitir que o mal se manifestasse. E, infelizmente, a gente, seduzido pelas seduções da dualidade, nós nos permitimos quebrar. Então, Peter vem de novo. Vamos pegar aqui a caneta preta, que é mais fácil para vocês verem. Não consegui a preta, mas peguei a azul. E nós permitimos que essa lâmpada ela se estilhaçasse, causando pequenos bilhares de centelhas dessa lâmpada. Quebrou. E nessa quebra, nós viramos milhares de caquinhos. Esses caquinhos somos nós. Essas centelhas, esses pedacinhos que ficaram liberados no cosmos. E nós ainda em forma metafísica, ainda tivemos essa possibilidade, ainda como forma metafísica. É um lado poético, mas é só para vocês entenderem o que é partícula. A definição de partícula é a menor parte ou igual a uma maior. Então, quando a gente fala que Deus habita dentro da gente, a gente não está brincando. A nossa alma é uma fagulha, é uma partícula de Deus, dessa consciência maior, porque nós éramos uma única lâmpada, nós éramos um só. Eu estou colocando minha mão aqui, ó, você vê que ilumina, dá até um reflexo, porque isso está causando resistência à lâmpada. Eu tenho uma lâmpada aqui, ó, tá vendo? E está causando resistência. A minha mão, ela promove essa percepção da luz. Agora, se eu atiro, essa luz se expande, tá vendo? Aqui atrás tudo vai iluminar, consegue entender melhor o enquadramento. Deus, ele tem um conceito para muitos a partir das suas crenças. Então, qual é o grande barato do Deus? Ele, de alguma forma, tem entendido que toda causa há um efeito. E como não dá para se destruir tudo de uma vez, para não ser destruído de uma vez, ele se dividiu em vários pequenos pedaços, que somos nós. Quem aqui nunca ouviu que nós precisamos ter 66% da humanidade vibrando melhor para que a gente consiga expandir a nossa consciência, enviando energia para a malha quântica? Isso não é brincadeira. A partir do momento em que a gente acabar se interligando, interagindo numa maior quantidade, a gente consegue se aproximar, a gente vence o jogo. De 66% para cima, já é vencer o jogo. Sendo que como que Deus pode, entre aspas, eu vou falar punir, mas a palavra certa não é punição, é nos permitir corrigir. Como que ele vai nos permitir corrigir se ele não nos desse a possibilidade
de escolhermos o nosso caminho. Aí é que entra o livre-arbítrio. Você é fruto das suas escolhas. As suas escolhas, elas são frutos de suas crenças, no que você acredita. Lembrando do início, que eu falei sobre a percepção de merecer aquilo tudo que tinha naquela grande lâmpada, foi se permitido que essa lâmpada ela explodisse. E nessa explosão, você consegue entender que você se dividiu. Hoje falamos de chamas gêmeas, almas gêmeas. O conceito de alma gêmea na Cabala nada mais é do que uma pessoa que pensa muito próximo do que você pensa. É aquela pessoa que tem uma sincronicidade, uma sincronia, uma conexão com você. Por exemplo, eu tenho uma das pessoas que... Eu tenho várias almas gêmeas que eu já encontrei na minha vida. Não necessariamente Horus, mas eu tenho amor ágape. Eu tenho um amor muito grande por pessoas específicas e não precisa ser o integral, não precisa ser tudo, mas pelo menos a maioria tem muito a ver com o quê? Com o sentimento que a gente tem em comum. Então, o Deus em ação aqui, esse Deus é um Deus que a gente acaba entendendo. Eu queria trazer, inclusive, o conceito também da dualidade e não dualidade. Existe o bem e existe o mal. Como existe o claro e o escuro, mas um depende do outro, mas os dois são iguais. O que seria de um se não fosse o outro? Então, o Deus, como a gente entende, ele depende, sim, da forma como nós temos as nossas crenças. Que aí é onde está a grande dificuldade que a gente tem hoje. De afinar com pessoas que pensam igualmente a gente. E esse Deus não se manifesta, porque a gente, de alguma forma, não permite. Então, eu estou vendo aqui no meu alfarrábio, né, que eu trouxe aqui essa informação, o lance da dualidade é que foi muito... o que foi muito... Fátima, eu vou só concluir essa parte da dualidade e já falo com você, eu já abro para você. Em relação a esse lance da dualidade, a gente tem que entender que existe o bem e existe o mal. Mas um depende do outro e eles estão mais próximos e interligados do que o que a gente imagina. Esse Deus sendo colocado em ação, ele faz você compreender desse processo de atração. Não é que você atraia o inimigo, é que você, de alguma forma, tem algum conceito, alguma crença dentro de você que permite que esse Deus se manifeste desse jeito. Eu vou abrir aqui para... Abre teu microfone, por gentileza, Fátima. Sim, posso perguntar? Pode. Você fala da lâmpada, das centelhas no sentido metafísico do bem, mas o mal já nasceu aí, nesse Sim, sentido metafísico? sim. Isso que eu queria perguntar. Sim, porque ele entrou antes da explosão da lâmpada. E a sua pergunta foi muito pertinente, porque as pessoas acham que todo mundo nasce bonzinho. Já viu como é que é um bebezinho? O bebezinho nasce, ai, que maravilha, é todo de rosinha, todo de verdinho. Mas mais para frente, esse bebezinho ele começa a manifestar situações que a pessoa diz, não, isso é dele. Não, não é. Não, não é. Nas pequenas percepções que a gente tem do que uma criança pode desenvolver, existe o lado da correção. A gente pode corrigir. Nós,
Se nós tivermos um bom conceito, a gente pode corrigir. Vocês já ouviram falar das repetências de padrões, eu não acredito muito nisso, né? Mas tem muita gente que fala das maldições. Eu entendo tudo como correção. A nossa alma, ela tem entre aspas, tem um vício, e esse vício ele é acessado. Na medida em que a gente não permite que seja corrigido. Então, entra a dualidade e a não dualidade. Então, o que a gente tem que entender é que não existe dualidade, existe polaridade. E a polaridade ela pode se manifestar de várias formas, mas tudo é uma coisa só. Então, quando a gente fala em religião, agora eu vou entrar no lado da religião, são essas faces que têm a polaridade. Existe a polaridade católica, que é um entendimento do que era o judaísmo. Existiu uma polaridade dos próprios egípcios, como eles enxergavam os deuses, que aqueles faraós eram os deuses da terra. Tudo tem a ver com as crenças deles. Vocês sabiam que os egípcios não saíam de casa à noite? Eles tinham medo da lua? Enquanto os hebreus faziam o contrário. Eles saíam de casa à noite, porque a lua era uma forma de conexão. Então, quando vocês começam a perceber que tudo é uma coisa só, vocês começam a entender um pouco quem é Deus no outro. Mas também tem uma outra coisa. Aí eu venho lá do mais anos e anos estudando. Para mim, Deus também, de uma certa forma, é um destruidor de mundos. É duro o que eu estou falando, mas a gente está falando entre colunas, né? É um destruidor de mundos. Mas não desse mundo como a gente entende. Terra, árvore, planta, água, não. Se você é um mundo dentro de você, com as leis de causa e efeito, o primeiro a sofrer com a queda do mundo é você, com o seu mundo. Vocês lembram que na aula de apresentação, eu falei que eu tive um problema físico muito sério. Eu tive uma trombose da safena da perna esquerda. E olhando para o lado metafísico do corpo, o que era isso? Era uma obstrução, porque eu já estava um ano sabático. Eu tirei um ano para tirar uma folga. Eu precisei desse ano. E eu não estava dando aula, não estava trabalhando como eu deveria. Financeiramente eu estava bem, mas o conhecimento estava aqui. E nesse conhecimento aqui, a minha veia, que de acordo com a metafísica, né, de acordo com a psicossomática, eu mudei abruptamente o meu caminho. Eu fui treinada a minha vida inteira, modelei o meu mental a vida inteira, e mesmo sem ter nenhuma dificuldade com nenhuma das minhas taxas, eu desenvolvi uma trombose. Então, o meu mundo acabou, concorda comigo que eu tive que ficar de repouso? Ainda estou em repouso, mas eu estou aqui trabalhando, conversando com vocês, porque eu falei, não, está na hora. Eu tenho meu trabalho para fazer. Mas quem acompanhou o início sabe o desespero de um mundo cair como o meu. Aí, poxa, mas por que eu? O meu mundo, de alguma forma, porque eu não estava conseguindo ser corrigida, eu não estava conseguindo fazer o meu trabalho, o meu papel, então, de alguma forma, esse Deus que há dentro de mim falou assim, não, então, peraí, ou é agora ou é agora, ou faz. E eu estou aqui fazendo, estou fazendo a minha doação. Não estou mais mudando de caminho, eu continuo no meu caminho agora real. Então, eu digo que ele é um destruidor de mundos, mas na melhor das boas intenções, porque ele também nos deu várias ferramentas para nos conectarmos, mas várias vezes por isso que eu falei, a cabala não é tão hermética assim, porque tem tanta coisa que vocês vão ouvir do jeito como eu vou falar aqui,
que você já deve ter ouvido alguém falando, ou sua mãe, ou sua avó, bisavó falava há muito tempo atrás, que a cabala, de um modo específico, ela veio sendo passada de geração em geração desde Adão. Adão, ainda em campo metafísico, ele era Adão Kadmon. E ali foi feita aquela energia. Ainda vou fazer uma aula só falando sobre Adão e só falando sobre Eva. Mas agora eu vou falar só o que é importante para que vocês saibam, para que a gente consiga passar desse processo de a primeira aula, para vocês chegarem aonde eu quero chegar, que é a mudança de crenças. A gente precisa mudar algumas crenças, para que esse Deus ele se manifeste constantemente, exponencialmente, sensorialmente, de forma automática. É isso que eu quero que vocês façam já. Mas Adão, depois teve Caim, teve Abel, né, tem toda aquela história, que a gente viu isso no livro de Gênesis. Caim matou Abel, mas aí vem explicando também como é que houve essa multiplicação de pessoas, levando em consideração que Adão e Eva teve 2 filhos homens, um matou o outro, e aí? E os demais? Tem mais história aí. Mas chegou um ponto do Criador, é conhecida a história, de que o Criador desistiu de algumas sociedades, de algumas culturas, e foi ali e destruiu. Fala-se de Sodoma e Gomorra, fala da construção da Torre de Babel. Então, quer dizer, a nossa energia, ela promove, sim, que a gente destrua o que está à nossa volta. Vocês viram que o Brasil, agora estou falando do Brasil, vocês viram que o Brasil está queimando. Está queimando o Brasil inteiro, exceto o Nordeste, o Rio de Janeiro, São Paulo, as outras regiões, Mato Grosso, o próprio Amazonas, todo mundo está sofrendo com as queimadas. Agora, por que isso está acontecendo? O nosso desespero está muito grande. O povo está em desespero. É dinheiro. Aí vamos falar em neurotransmissores, né? A dopamina está elevadíssima, todo mundo imediatista. Por exemplo, eu estou tendo o maior cuidado de fazer uma aula de 1 hora, porque eu sei que para muitos aqui vai ser maçante ficar esse tempo todo. Por quê? Antigamente a gente ficava 4 horas numa escola, interagindo com as pessoas, conversando, e ficava saboroso. Hoje em dia, a gente não faz mais isso. Mas por quê? Porque a nossa vibração ela está em baixa. Muitos que estão aqui são terapeutas. E como terapeutas, eu entendo que vocês entendem a dor do outro. E o Criador também entende. Sendo que, aí agora vamos chegar na Torá. Qual é a função da Torá? O que é a Torá? A Torá é um livro da lei. A Torá, são os 5 livros que foram escritos por Moisés, mas esses livros eles foram escritos inicialmente por Deus, colocado numa pedra. E ali era de uma forma aberta. Todos teriam a possibilidade de ter encontrado aquele livro inicial de Adão, ali, todo aquele povo. Quando a gente fala que um povo inteiro saiu do Egito e passou pelo deserto 40 anos, a gente imagina que aqueles 40 anos eles foram assim, poxa, se perderam. Não. Eles andavam em círculos porque eles não estavam prontos para poder ir para Canaã. A Torá, ela foi dada em um dado momento, desses 40 anos, em que Moisés ele subiu no monte e lá em cima ele levou 40 dias para descer com aquelas tábuas. De acordo com o Talmud, que é um dos livros falados, vamos colocar assim, fofoquinha judaica, né? De acordo com as fofocas, dizem que Moisés ele tinha um problema muito sério de temperamento intempestivo. Ele não tinha boa gestão emocional
quando uma coisa fugia ao que ele estava programado para fazer. Também é conhecido, já entra já na fofoca dos humanos, que Moisés ele tinha dificuldade com a fala, e não era isso. O problema dele é que ele falava muito bem o egípcio, porque ele foi criado no meio egípcio, e ele tinha dificuldade de falar em hebraico. Porque os hebreus eles falavam aramaico, mas Deus falava com ele em hebraico. Então, quando ele ia passar, dava aquela confusão no mental. Então, diziam que Moisés era gago, e não era gago. Ele falava muito bem o egípcio. Mas tinha situações em que ele precisava falar em hebraico. E quando ele subiu lá no monte, ele desceu com as tábuas, todos sabem que ele, num rompante, ele quebrou aquelas tábuas. 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, só na oração. A gente sabe que na presença de Deus, a gente não sente fome, não sente sede, sente amparo. Quando a gente está conectado com Ele. Do contrário, não. Sente fome, sente sede, sente vertigem, sente tudo. E ele já estava com as pedras na mão quando ele desceu e encontrou um grupo de pessoas, todos eles, adorando o bezerro de ouro. Quando se fala em bezerro de ouro, as pessoas pensam que era simplesmente uma união das joias que eles trouxeram do Egito, que todo mundo acha que os escravos eram como os escravos africanos, e não eram. É mais parecido com os escravos que nós somos hoje, pagando impostos absurdamente. Mas eles pagavam muitos impostos e eles se sentiam escravos. Mas quando eles saíram de lá do Egito, eles trouxeram joias. E cada um deu um pouquinho e fizeram aquele bezerro de ouro para adorar aquele bezerro. E ali foi dado que a consciência humana era muito baixa. E o Criador ele falou com Moisés que ia destruir a humanidade. Não deu certo, acabou. E nesse processo de vou destruir a todos, Moisés falou o seguinte: se você fizer isso, se o Senhor fizer isso, né, pode riscar meu nome do livro da vida, porque eu não quero mais existir também. Então, como Moisés ele era uma pessoa muito importante para Deus, Deus preferiu fazer uma aliança. Brit, quem esteve aqui com a gente, no ano passado, eu fiz o El Brit, uma terapia de 3 meses que a gente fez aqui na mudança de ano. E El Brit foi essa aliança que Deus fez com Moisés, dizendo que ele teria que trabalhar para ajudar essas pessoas a entenderem como funciona a Terra. Até então não tinham entendido. Ou se entenderam, não estavam aplicando como deveria. Então, a Torá, ela é a lei. E ela explica o funcionamento e a interação com o Criador. Ela está toda codificada porque agora Moisés recebeu ela toda e durante aqueles 40 anos ele teve que escrever, ditar, né? Teve que escrever e teve que aplicar. A grande sacada do Criador foi o seguinte: eu quero ensiná-los a interagir. Eles, já que tem que ensinar a interagir, vamos colocar eles efetivamente interagindo. Dentro do deserto, houveram mortes, houveram rebeliões, houveram nascimentos, casamentos, foram 40 anos. Em uma próxima aula também nós vamos falar sobre a história, né? Quem simboliza no nosso emocional o faraó, o Egito, a pessoa mesmo em si. Quem é você dentro de toda essa metáfora? Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: a Torá, ela foi dada, mas ela está toda codificada. E entender essa codificação é a função da Cabala.
apresentar para nós as formas de conectarmos, de entendermos, de lermos, de compreendermos como ela funciona. Até aqui, eu fiz a explicação da parte que seria a essência dessa cabala. Agora eu vou falar sobre as conexões. Vocês vão entender o porquê que Davi fez os salmos, o porquê que esses salmos são cânticos. E hoje vocês vão entender, hoje está todo mundo falando sobre frequência vibracional, que bate palma. Isso aí está tudo certo devido às nossas frequências. A gente tem que entender hoje de frequência vibracional. A cabala é pura quântica. A cabala é pura quântica. Sendo que existem outras elevações além da quântica, que a gente só consegue acessar, depois vocês podem pesquisar sobre partícula gluons. Essa partícula é onde está a nossa oração. E a oração ritmada e cantada é o papel de uma das grandes emanações que nós temos hoje de conexão, que é o canto, os cânticos dos salmos. Então, fontes de conexão com o Criador, a Lua, a parte da astrologia, quem me acompanha aqui e já viu o grupo da Lua, é importantíssimo, tem muita informação, eu vou trazer dentro daqui do nosso grupo, né? Esse grupo gratuito, eu vou trazer muita informação sobre a Lua. Nós estamos agora em uma lua crescente, um momento de começar a expandir. Eu comecei o grupo na lua minguante, na lua nova. Então, justamente para que a gente, na oportunidade de plantar uma nova semente, inclusive quem entrou primeiro recebeu da semente. Aqui, a gente também tem os anjos cabalísticos, como essências, as letras hebraicas. A gente tem a árvore da vida, compreender cada sefirá. Então, a cabala não é uma coisa que a gente vai se conectar com o Criador com uma aula, 2, 3. É uma vida de entender como a cabala correr do puxado novelo. E quanto mais próximo do Criador você estiver, mais informação vai vir até você. Está cortando, Wanda? Gente, está tudo ok? Vana, aqui a minha internet está boa. De repente pode ser alguma coisa. Mas aqui a minha internet está boa. De repente pode ser aí, tá? Maria, está tudo ok? Travou um pouco para mim, está cortando sim. Para mim também está cortando. Eu acho que vocês vão ver melhor, de repente, na reprise, né? Mas isso aqui é internet. A minha reclamação aqui, vocês estão ouvindo? Tá, estava travando. Então, uma coisa que apareceu aqui, o Francisco George. Vai ter reprise, por favor? Vai, eu vou deixar o link, Fátima. Eu vou deixar o link. Então, tá. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, em relação à Torá. Ela veio trazer o Or Lagoim,
que nada mais é do... E é isso que a gente tem. Ah, ela é um sódio, ela é um segredo. E só quem se conecta a ela consegue entendê-la. Cabala é conexão. Muitos aqui vão assistir, de repente, vocês estão aqui, provavelmente vocês vão assistir todas as aulas. Porque acha que vai ser pesado, mas eu vou tentar fazer o máximo possível que seja leve. Essa leveza seja a oportunidade que vocês deem continuidade aqui. Vamos falar de crenças limitantes. Vou fazer o seguinte, vamos abrir os microfones, porque eu falei basicamente o que já 44 minutos de aula, e eu falei basicamente o que eu queria trazer de primeira aula. Quem quiser pode abrir o microfone e tirar sua dúvida, caso tenha. Vamos lá? Anete, começa por você. Anete, Oi? Não, para mim tá tudo tem certo. alguma dúvida? Bastante conhecimento, né? Eu estou assimilando ainda Mas tudo. vamos lá, vamos tirar dúvida. Tem alguma dúvida? Oi? Não, não, não fiquei com dúvida, não. Foi bacana. Não ficou dúvida? Não. Então tá. Fátima, ficou alguma dúvida? Fátima? Oi, não ficou, não. Ah, eu achei muito Então interessante, tá. porque eu ainda não Mônica, ficou tinha alguma visto dúvida? ninguém. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Alô? Então, Tô ouvindo. dúvida não. Dúvida foi aquela que eu Tô te falei. Eu ouvindo. achei que é, o teor do conteúdo me sanou um monte de dúvida que eu tinha na minha vida pessoal, porque eu também não acreditava num Deus que recrimina Tem. determinadas coisas, né? Recrimina determinadas religiões. E poder ter certeza, com fundamento, de que Deus também está dentro de mim, né? Que ele faz parte de mim e faz parte da outra pessoa. Eu Completamente. posso acreditar que ele está lá no céu, acredito que ele está no céu também, mas ele está aqui também, entendeu? Então, isso daí me fez muito bem. Muito obrigada pela oportunidade de te escutar, tá bom? Tá joia. Obrigada a você. Fala você, Mônica. A Maria escreveu aqui, tem alguma coisa. Não, para mim tá Peraí. tudo certo. É bom rever tudo, né? Tá, não, por enquanto não tenho dúvida Maravilha. não. A Mônica já estudou Cabala comigo. A Mônica já é conhecedora também, mas às vezes a gente tem que ouvir, né? De novo, e de novo, e de novo, e de novo. A Sim, ideia cada vez que a gente a ouve, a conhecer, gente tem um entendimento, né? Diferente. entendimento. Ou entendimento diferente, né? Adriana, Sim. Adriana, tem alguma dúvida? Maria, alguma dúvida? Maria escreveu aqui alguma coisa, mas eu não sei onde está. Eu não sou uma exímia em ver aqui. Agora eu acho que eu apertei aqui. Deixa eu ver se você tem alguma dúvida. Não, Ana, A tá Maria tudo tem um bem, não. sem dúvidas ainda. Sem dúvidas, Tá Ana. tudo bem. Só Maria expectativas colocou agora aqui do para curso. mim o seguinte. Então, maravilha. Tá certo. Eu gosto da abordagem
faz rica, né? Filha da mãe aqui, então. Já viu, né? Francisco George, você chegou atrasadinho, né, gatinho? Olá, boa noite todo mundo. Sim, eu cheguei muito atrasado, demorei um pouco a sair do trabalho. Não acompanhei nada praticamente, mas foi questão de imprevisto mesmo. Me programei, até fui convidado por uma pessoa Não, que está participando, mas na próxima vou tentar chegar mais cedo. Desculpa, viu? sim, porque não, que isso. Vai ficar lá o link, você vai poder ver, e todas as informações você vai ver no próprio vídeo em si, né? Então, eu vou amanhã, eu vou postar lá no grupo o link da aula. Eu espero que vocês compareçam, não ficar só assistindo, né, fora. Ah, eu queria combinar uma coisinha também com vocês e com quem vai assistir depois. Todos os dias eu vou colocar, vai sim, Fátima, vai ter material. Sendo que eu só vou passar material quando eu fizer essas aulas separadamente. Por exemplo, a parte da Torá. A gente vai começar a fazer, porque era isso que eu vou falar com vocês. Nós estamos no mês de Elul, e no dia 2 de outubro, nós vamos. Isso, vão ser todas as quintas-feiras, Anete. No dia 2 de outubro, nós vamos ter o Ano Novo Cabalista, que é o Ano Novo Cabalista Judaico, que é o Rosh Hashanah. O Rosh Hashanah é esse Ano Novo. É como se fosse o Réveillon. E os próximos 10 dias depois do Rosh Hashanah, nós temos os 10 dias de festas. Mas já é a contagem de Tishrei, que é o mês de Libra. Então, o mês de Tishrei é o mês do início das festas, dos feriados, e logo em seguida nós vamos ter Yom Kippur. Então, na engenharia divina, nós temos feriados de festejos, comemorações, mas também temos comemorações e também temos penitências, vamos colocar assim, jejum, temos como nos conectarmos a Deus através desses rituais. A Cabala é ritualística. Aí muita gente me pergunta, por que o povo judeu é um povo tão pequeno e eles, quando estão conectados, eles prosperam tanto? Porque eles entendem como tudo funciona. Só para vocês terem uma ideia, eles têm mais de 20 feriados entre festejos, que a gente chama de festas de alegria, como momentos de reclusão e momentos onde eles precisam fazer jejum de purificação. E ninguém tem sofrimento. Para nós aqui que adoramos o final de semana, regado com doces, alguns que bebem, eu não bebo, mas alguns que bebem, gostam daquela cervejinha, churrasquinho, acha que o jejum é uma penitência. E, na verdade, não é. É uma forma de você se purificar e de você se conectar ao Criador. As letras hebraicas, ao contrário das nossas letras A, B, C, essas letras ocidentais que nós temos, elas têm energia. Muitos aqui entendem de arquétipo. As letras são arquétipos. E uma das propostas que eu tenho para fazer aqui para vocês é que a gente aprenda o significado de cada letra. Para isso, eu vou ter que fazer aulas só da letra. Por isso que eu falei que vai ter um curso dentro do curso. Eu vou gravar elas, não vai ser junto com vocês, vocês não precisam estar presentes, mas vocês vão assistir essas aulas, para que vocês entendam, porque depois, quando eu pegar um desses calendários, vocês vão, nossa, a gente vai... Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Esse aqui, nós estamos no mês de Elul. Aqui a letra Resh e a letra Yud. Na verdade, a letra Resh quer dizer cabeça. E Yud, consciência. Então, a introdução da consciência
de Deus dentro da gente. É uma forma de nos apresentarmos. E cada letra tem uma função. Existe, inclusive, o nome de Deus, Yud-Heh Vav-Heh. E muita gente tem medo de pronunciar o nome de Deus. Mas esse é o nome dele. Quando você entende a essência da palavra, em santidade, você consegue falar sem ter um grande problema. E as letras hebraicas, elas trazem muito alívio para a gente, porque cada mês ele tem uma energia. Naquela roda zodiacal, a gente tem os 12 signos do zodíaco, perdão, mas com a energia de cada mês. Por exemplo, esse mês é um mês de fechamento de ciclo. É um mês de você fazer a tua limpeza energética. É o momento de você procurar um terapeuta e dizer assim, olha, chega, eu não quero mais essa repetência de padrão. Eu não sei por que eu estou tossindo agora. Perdão. Mas, nessa purificação, a gente consegue entender como a gente faz para atingir os objetivos, percebendo os padrões e percebendo também as crenças. Quais são as nossas crenças? O que fizeram com a gente? Então, eu não quero me alongar muito para a brincadeira aqui não ficar muito maçante, mas na próxima semana a gente vai falar sobre crenças. Como surgiu essa formação das crenças? O porquê que nós temos crenças? Vai explicar muito, Fátima, sobre o Deus que você acredita que tem lá fora e que você não entendia que você tinha dentro. Você acabou de falar sobre isso agora. E isso é uma crença. E eu vou ensinar vocês a desprogramarem essa crença. Pelo menos essa sua, com certeza, e a partir dessa vocês vão aprender como desprogramar as próximas. Porque, só um minutinho, eu ficaria mais algumas horas por aqui. É esse o sentimento que eu quero desenvolver em vocês. Ficar mais horas aqui. Sim, Fátima. Eu também tinha muitas crenças. Muitas. Sendo que, quando a gente tem essa, é só quinta. Vocês querem mais? Já na primeira aula? Porque a verdade é o seguinte, é maravilhoso estudar quando a gente tem sede de conhecimento. E eu quero que vocês tenham, sim, essa sede. E eu estou aqui disposta a alimentar o que for necessário. Mas eu também, por mim, a minha aula de Cabala Mônica, que estudava comigo, a gente, no mínimo, eram 2 horas. O mínimo. Às vezes a gente ficava 3. Já tinha bolachinha, já tinha a hora do lanche, já tinha a horinha de ir no banheiro. Por quê? Porque é uma coisa que tem um processo contínuo. Mas é a nossa primeira aula. Vocês estão em adaptação no maternal, vamos colocar assim. Mas a gente pode sim, depois com o tempo, quem estiver... Da próxima vez eu vou perguntar, vocês querem ficar mais tempo? Podem ficar mais tempo? Se o consenso determinar que sim, a gente pode ficar, uma boa, tá? Então, depois que nós passarmos por Rosh Hashanah, eu vou começar a postar as aulas das letras hebraicas. Tá? Obrigada, amor. A Luciene escreveu, feliz por estar fazendo parte da turma. Eu também estou muito feliz, eu fiquei muito feliz de que mais de 50 pessoas se interessaram. Eu sei que esse número vai diminuir, saibam já vocês que vai diminuir. E isso aí, eu também reservei minhas quintas, tá? Por favor. Eu falei, se ninguém comparecer, eu vou fazer aula de 3 horas, sozinha, brincadeira. Mas o conceito em si vai ser o seguinte, na medida em que vocês se sentirem aptos a ter mais tempo, a gente vai ficando. Para mim, não há problema algum. Eu já reservei a parte da noite da quinta-feira para fazer as aulas aqui. Olha, vocês tendo qualquer dúvida, a partir de amanhã eu vou... Peraí, minha cabeça está começando a ficar meio barulhenta. Eu preciso falar uma coisa com vocês.
e para quem está assistindo depois também. Se você está assistindo, você está no grupo. O grupo, eu todos os dias pela manhã eu vou dar bom dia, eu vou deixar uma informação, é um texto, é uma oração, eu vou explicar para vocês o porquê que eu vou todos os dias de manhã postar a oração do Ana Berroa. Quem é a oração do Ana Berroa? Como eu falei aqui, o Francisco não viu, mas ele vai ver, já viu, né? Certamente você já assistiu o vídeo e você vai ver o porquê que eu estou falando isso. A oração do Ana Berroa é a oração mais importante do cabalista. Ela engloba absolutamente tudo. Eu vou deixar com você, eu vou deixar lá para vocês amanhã um material falando sobre a oração do Ana Berroa e a numerologia, que é bem interessante, não é um material meu, eu também vou postar materiais que eu achar relevante, que não sejam meus, mas para poder vocês começarem a perceber, até coisas em espanhol também, coloquem no computador ou no celular a transliteração automática, da tradução automática, para vocês entenderem. São mestres rabinos, são mestres que têm o conceito realmente bem feito, e eles estão em processo de doação, assim como eu. Não é uma coisa cobrada que vocês tenham que pagar. Essa parte toda eu já fiz essa triagem. E eu vou postando lá para vocês, e vocês vão ter acesso a esses canais, vai ser muito bacana também. Amanhã já é sexta-feira, quem já me conhece aqui, eu me reservo no sábado, mais ainda agora, depois desse programa de saúde, sábado para mim é sagrado. E eu tenho material lá no Instituto Personométrica, que é a minha empresa, e também no meu Ana Moriá, que é o meu Instagram como terapeuta. Eu tenho alguns materiais falando sobre as festas, falando sobre a numerologia e também falando sobre os rituais, que é o Shabat, que é a conexão com o Criador, nos reservando naquele dia, explicando como é que funciona. Tem um material lá. Tem a parte dos cristais, que a gente também vai aprender. Vocês vão aprender arquétipos. Eu acho que esse curso aqui vai ser mais uma formação de terapeutas do que propriamente, simplesmente, acabar assim, sabe? Vocês vão aprender muita coisa. E só um dado interessante. Sabe por que eu trabalho, além da numerologia, eu também trabalho com a radiestesia? Porque Moisés era radiestesista. Quando disseram para mim que Moisés era radiestesista, eu falei, peraí, eu também tenho que ser. Então, eu comecei a aprofundar na radiestesia, e assim eu vim tratar da psicossomática, vim tratar do emocional, da gestão emocional e tudo isso. E na medida em que eu for vendo coisas que eu tenho que postar para vocês, eu vou postando lá no grupo, e a gente se encontra na próxima semana. Deixa eu ver que dia vai cair. Hoje é 12, semana que vem é 19, às 19 horas. E a gente vai ter a nossa aula, e quando eu começar, eu vou perguntar. Dá para passar 2 horas? Se der, a gente se programa, e daí por diante. Tá bom? Forte abraço para vocês, e a gente se vê amanhã, tá bom? Beijo grande. Tchauzinho.